Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo? Perfeito. E o meu, tá bom? Tô ouvindo Pode... bem. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o tripé. Oi, Cida, boa noite. Ana Luísa, boa noite. Pronto. Pronto. Espera mais um segundinho para ver se o pessoal entra mais. Juliana, boa noite. Igor, você tá ouvindo um somzinho aqui? Fundo? Tava. Agora parou. Agora não. Ah, meu Deus. Quando você começou a live, tava. Mas É agora. que tá bem alto. Boa noite, Pronto. Terezinha. Boa noite, Terezinha. Gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como vocês já puderam ver no título e aqui no comentário fixado, a gente está começando hoje nosso segundo encontro, de 3 encontros, né, que a gente vai ter esse mês, no estudo bíblico, conhecendo mais sobre a Bíblia, tá bom? Então a gente vai começar o de hoje falando justamente sobre o Novo Testamento, tá? Eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês, se não tiver aí ainda, peguem a Bíblia de vocês, tá? Peguem também caneta para vocês fazerem alguma anotação, alguma coisa, tá tudo apostos aqui já, mas se não deu tempo de pegar ainda, pega aí, tá certo? Então vamos começar. Igor, por favor, pode fazer as considerações iniciais e em seguida pode fazer, chamar, invocar a Santíssima Trindade, Espírito Santo, tá bom? Certo. O que a Rona falou, momento da Bíblia. Pegar a Bíblia, pegar um papel. Vocês podem pegar um papel para anotar, caneta, grafite, porque a gente vai colocar alguns detalhes aqui bem importantes, bem interessantes para o estudo, né? Para o nosso estudo bíblico. Ixi, tomara que eu não esteja olhando para o chão. Pronto. Então vamos começar o nosso estudo de hoje fazendo a invocação à Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você faz a invocação? Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso encontro de hoje seja muito abençoado. Deus nos guie hoje e sempre. Amém. Ah, eu já vou começando então, tá? Já vou começando aqui. Gente, antes da gente entrar realmente no Novo Testamento, eu queria só recapitular uma coisinha com vocês. No encontro passado, a gente falou sobre o Velho Testamento. Quem não teve a oportunidade de ver o encontro passado, dá uma verificada, porque está salvo em ambos perfis, tá certo? Então é bom vocês darem uma olhada. Mas eu já vou começar com uma curiosidade aqui, tá? Aproximadamente 350 vezes o Novo Testamento ele cita o Velho Testamento, mas é com relação àqueles 70 livros que a gente conversou, tá? Então, quem está no primeiro encontro, vai lembrar do que eu estou falando da Septuaginta. E aí, o que eu quero dizer com isso, dessa questão das citações? Minha gente, os dois testamentos, eles estão interligados, tá? Isso é inegável, a gente vê citações e tudo mais. E outra coisa muito importante da gente lembrar, o Antigo Testamento, ele é basicamente, né, preparando para essa questão da vinda de Jesus. E o Novo Testamento, ele vai contar essa vinda de Jesus, basicamente como foi que aconteceu, tá? Então, se a gente puder dar uma visão geral assim, ele é composto pelos 4 evangelhos e basicamente pelas cartas, certo? A gente pode falar de forma geral assim. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre os 4 evangelhos, porque os 4 evangelhos eles são a parte do Novo Testamento que é bem proeminente, né?
Então, se a gente for tentar entender assim, o que significa, evangelho significa boa nova, né? É uma palavra de origem grega que significa boa nova. Então, não tem boa nova melhor do que a vinda de Jesus, né? O Filho do Homem que veio para a gente cada vez mais se tornar filho de Deus, para nos ensinar, para nos capacitar, para a gente saber nosso caminho de verdade, né? Então, oi, boa noite. Quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Então, gente, uma coisa que eu queria muito que vocês lembrassem também, antes da gente começar propriamente dito, é que o Evangelho, tá? Ele, antes de ser lido, antes de ele ser escrito, ele foi ouvido. Tanto os apóstolos que tiveram a graça de conviver com Jesus, eles primeiro conviveram, eles escutaram. E ainda por cima eles acrescentaram, né? Por exemplo, São João ele acrescenta não só o relato, ele bota também testemunhos que ele mesmo vivenciou, tudo mais na comunidade dele. Então, lembre-se, tá? Olha que coisa mais linda. A pessoa não escreveu porque recebeu ali a inspiração, ele realmente viveu naquela época, ele recebeu realmente. Ele primeiro ouviu para depois escrever o Evangelho. Então, isso é uma graça muito grande, né? Mas a gente precisa também lembrar que tem essa diferença entre os livros do Antigo para o Novo Testamento, tá? E se a gente for falar assim, o que é que fala os quatro evangelhos? Os evangelhos, basicamente, eles versam sobre a pregação de São João Batista, sobre a pregação ali, toda a missão de Jesus na Galileia, a missão de Jesus na Judéia e em Jerusalém, e a morte dele, né? E a sua ressurreição. Tá bom, gente? Então é isso. Uma coisa que eu acho que é muito importante da gente lembrar também é que os evangelhos, eles, eles foram escritos, tá? Mas se a gente lembrar que Jesus ele não escreveu, tá, gente? Ele não escreveu nada. Mas a gente tem o evangelho muito forte, assim, porque na última ceia, Jesus falou o quê? Tem muitas coisas que vocês não entendem ainda. Mas quando vier o Paráclito, tudo vai ter o entendimento, tudo vai ser revelado. E lembre-se, quem tem o carisma para interpretar a Sagrada Escritura é a Igreja Católica. Então é por isso que são os papas que emitem aquelas cartas, tá? É por isso que são justamente os santos que também recebem inspiração, porque são as pessoas que vêm ali, né, com o dom do Espírito Santo. E é isso, basicamente, Igor. Pode seguir. Pois vamos embora, que o assunto é muito e o tempo é pouco. A gente começa aqui, se vocês pegar o índice de vocês, a gente já tem logo de cara no Novo Testamento os três primeiros evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos, a gente vai tratar sobre eles agora. São chamados os evangelhos sinóticos. O sinótico, ele tá relacionado com a simetria, como se fossem os evangelhos fossem três colunas e você consegue abraçar essas três colunas de uma vez. Então, a leitura deles estão semi-relacionadas, certo? Você vai encontrar muita relação, algumas diferenças eu vou explicar, mas também muita relação de congruência. Então, são os evangelhos sinóticos. Desses três rapazes, desses três senhores, o Mateus foi a única testemunha ocular, certo? Porque ele era o antigo, digamos, Levi, né? O publicano, que Jesus, né, o cobrador de impostos. Jesus chama ele, né? Me segue. E ele levanta e vai. Nem conversa. Então ele é a testemunha ocular. Os outros dois vieram posteriormente, certo? Já seriam discípulos de segunda geração, né? O discípulo do discípulo. Mas vou chegar neles. Certo. Mateus, em hebraico, significa matai, que tem o significado presente dádiva de Deus. Deus, ele não dá... o nome, ponto sem nó, é assim o ditado, não dá. Como é? Me ajuda. Ele não dá ponto sem nó. Isso. Não, Ele precisava de um apóstolo que soubesse escrever. O publicano, ele registrava, né, toda a contabilidade, então ele precisava saber escrever. Os outros, a gente não tem essa certeza, né? Porque era um pessoal assim, mais rude, pescador e tudo mais. Mas o Mateus, não. Ele tinha que saber escrever.
Então, e você vê que os outros dois evangelhos, o de Marcos e Lucas, bebem da fonte de Mateus. Certo? Então, Deus, ele selecionou, não, esse aqui vai servir para ser meu aposto para essa parte técnica aqui. Pá. Certo? Então, dos três evangelhos sinóticos, é o maior, 28 capítulos. Né? E ele redigiu em aramaico. Por quê? Porque ele era judeu, então ele tinha aquela tradição dele judaica, ele escreveu em aramaico, por volta do ano 60 depois de Cristo. Certo? O mais interessante aqui do de Mateus é que... Não vou falar isso aqui não, vou deixar mais para frente, porque senão vai estragar. Marcos. O Marcos já veio depois, né? Ele foi discípulo de Paulo em uma das viagens. Né? Paulo teve várias excursões, e em uma delas o Marcos teve por volta. O de Marcos, ele é o evangelho menorzinho. São 16 capítulos. Certo? Ali escrito por volta de 64 depois de Cristo, ou seja, um pouquinho mais velho. Certo? O de Lucas é... O Lucas é interessante porque ele nos ajudou escrevendo Atos dos Apóstolos, certo? E Lucas ele é interessante porque é o que traz o maior conteúdo relacionado ao menino Jesus. Os mistérios gozosos, que nós rezamos todos os dias, você encontra eles ipsilíteres no Evangelho de Lucas. A questão das diferenças é importante. Muita gente pode chegar e falar o seguinte... tem muita diferença, tem muita incongruência entre um evangelho e outro, parece que são histórias diferentes e tudo mais. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse aspecto, certo? Porque as diferenças que a gente tem no evangelho, por exemplo, você tem diferenças na tentação de Jesus, entre o Mateus e Lucas. Só que não são diferenças, digamos assim, acessórias, são diferenças pontuais. É um detalhe específico, certo? Na ressurreição, tem um dos evangelhos que fala de Marias, tem outro que fala Madalena de forma específica, tem outro que fala que teve um trovão, tem outro que fala que foi um terremoto, certo? Então, essas diferenças que a gente vai encontrar nesses três evangelhos sinóticos, elas são acessórias. Elas não prejudicam o núcleo do evangelho, que é Jesus. Então, muita gente descrente vai usar esse argumento. Não, mas aqui tem uma coisa, aqui tem outra, Calma. Detalhes. São detalhes. Você não pode se prender aos detalhes. Até porque, por exemplo, Lucas. Tinha até falado de uma reunião. Lucas era médico. Então, ele descreve Jesus suando sangue no Horto das Oliveiras. E hoje, por conta da ciência, a gente sabe que o ser humano pode chegar àquele ponto. Só que é necessário um nível de estresse assim, absurdo. Mas ele tinha essa compreensão. Aí, pronto. Porque os outros evangelistas não citaram o suar sangue como o Lucas citou, aí significa que a história é uma enganação. Tá entendendo? Vocês podem se deparar com essa circunstância. Entendeu? Que alguém pode falar isso. Mas isso não o fato de Lucas citar o suar sangue não anula os outros. Os outros descreveram... talvez não entenderam, não viram, não sabiam como explicar e não colocaram, não registraram. Perfeito? Sim. É isso. Agora eu vou fechar. Senão eu já ia fechar com o de João. Pode falar. Não, aí não. Eu tenho que colocar. Já estou satisfeito porque eu ia entrar em alguns detalhes de cada um deles. Pode. Hã? Pode falar. Certo? Mateus a gente vai encontrar a parte da infância de Jesus, mas muito, muito rápido. Ele começa com a genealogia, né? A genealogia dele é de Abraão até Jesus. E pega a anunciação até a fuga do Egito, né? A fuga para o Egito. Depois ele já não tem visita né? A prima Isabel, não tem nada disso. Magnífica, não tem nada. Ele já parte para a missão de Jesus, né? Com a pregação de João Batista. Todos eles tratam de João Batista, né? João Batista tem essa importância no Evangelho. Sobre o batismo, também todos abordam a tentação no deserto.
E todos também abordam a escolha, né, e a pregação com os discípulos. O Sermão da Montanha, a gente só encontra em 2. Mateus e Lucas. Não tem Sermão da Montanha em Marcos, certo? O Sermão da Montanha em Mateus é mais completo, né? E aí aquela lista maravilhosa. Assim, para mim, da Bíblia, o Sermão da Montanha é o ápice. Se você quer um resumo das coisas de Deus, do Evangelho, é o Sermão da Montanha. Para mim é fora de série. Aí tem o aspecto, né, que Jesus vai falar, bem-aventurados, né, os puros de coração, aquela lista dos bem-aventurados, né, o sal da terra, a luz do mundo, para a gente tomar cuidado com as preocupações exageradas. E é no Sermão da Montanha que Jesus ensina para a gente rezar para Deus, né? É lá onde ele ensina o Pai Nosso. Depois do Sermão da Montanha é dividido, né, o ministério de Jesus, ele é dividido na Galileia e na Judéia. Então ele já começa, né, ele começa na Galileia, os 3 evangelistas se preocupam nessa divisão, né? E na Galileia diversas curas, o leproso, né, você tem o leproso, você tem a sogra de Pedro também, tem até uma piada, né, pessoal, piada péssima com Pedro. Posso contar ou não? Fica à vontade. Não, o pessoal fala, o pessoal fala com isso de Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes porque Jesus curou a sogra dele. Então, mal feito. Aqui tem um milagre da tempestade acalmada, certo? Expulsão de demônios, daquele lado dos porcos. A vocação de Mateus é citada nos 3 evangelhos, é interessante, ou seja, é a vocação do próprio Mateus. Então, eles se preocupam em demonstrar que o Mateus era, né, um publicano e se converteu, seguiu Jesus assim, sem pestanejar. E também, o pecado do Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Ele também é citado de forma bem evidente nos evangelhos. As parábolas, fora de série, embora o de Lucas tenha mais parábolas, mas a gente encontra o de Marcos é o que tem menos parábolas, o de Lucas tem bastante, o de Mateus seria um intermediário. A gente tem a do semeador, né? A gente tem do joio e do trigo. A do rico e do Lázaro, se eu não me engano, é só em Marcos. Não confundir o rico Lázaro com o Lázaro, amigo de Jesus, da ressurreição, que só aparece no de João. Não aparece nos sinóticos, né? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode colocar. A morte de João Batista é citado também nos 3, né? A gente, o fato de Jesus caminhar sobre as águas é muito importante, essa coisa de caminhar sobre as águas. Isso vai encaixar com o Apocalipse, nós vamos falar lá no final. As águas, o oceano, ele traduz o quê? A instabilidade, o perigo. O mar ele é sempre visto como um elemento assim rebelde. Então, o mar, uma das bestas do Apocalipse sai do mar. Ou seja, sai daquele espírito do mundo de instabilidade, de onde tudo é vaidade. E esse andar de Jesus sobre as águas significa o quê? Não importa o que aconteça com o mundo, eu estou andando em cima de tudo. Então tem essa relação muito forte de Jesus. E aí tem a questão do Pedro, né? Que Jesus pede para Pedro andar, e aí Pedro começa andando, e aí começa a diminuir a fé, e Pedro afunda. E Jesus vai lá e salva. Então, encaixa até naquele aspecto da imitação de Cristo, que é o quê? Não importa o que aconteça com o mundo, nós não pertencemos ao mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo e estamos no mundo. Tem essa diferença. A gente está aqui, mas a gente não é daqui. Certo? E Jesus demonstra isso com esse andar dele sobre o oceano. Entende? E todos os dois, quando saem da Galileia, partem para a Judéia, né? Na Judéia, você tem aquele encontro com o jovem rico, que é extremamente importante, né? É ali com o jovem rico que a gente tem a acepção e a compreensão de que a riqueza material é perigosa. É mais fácil passar, né, uma agulha... como é? É mais fácil encontrar... Não estou lembrado agora. Um rico se salvar. Um rico no reino dos céus, entendeu? Por quê?
Porque o rico, ele coloca até nos termos, né? Não dá para servir a Deus e a Mamon, que seria o Deus do dinheiro. Então, o rico, o dinheiro, ele traz muita coisa, né? Ele traz muito prazer, ele traz muita facilidade, e a pessoa fica viciada. Então, se ela é colocada numa situação em que ela pode perder a riqueza, fica difícil para ela escolher a Deus em relação ao dinheiro. Então, essa do jovem rico aqui, esse encontro de Jesus com o jovem rico, ele é providencial. Para a gente tomar cuidado com o dinheiro, com as riquezas, porque elas não podem ser um Deus, um mamon. No máximo, elas são acessórios para a gente, né, ajudar o próximo, né? E se puder, dependendo da fonte desse dinheiro, ajudar, né, a igreja, a comunidade e tudo mais. E aí nesse ministério da Judéia, né, a gente encaixa a entrada, né, de Jesus em Jerusalém no burrinho. Ali já começa, né, naquele aspecto ali na parte de Jerusalém. E aí vai, né? Lá nos 3 evangelhos tem os vendilhões expulsos, né, onde Jesus coloca aquele pessoal para correr ali do templo do pai dele, né? Ele ensina os 2 mandamentos, que seriam um resumo dos 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, ou amar ao próximo como vos amei. Isso é o resumo dos 10. Os 4 primeiros são um amor relacionado a Deus. Os outros, né, que é não roubar, não matar, são relacionados ao próximo. Então, ele resume isso, né, nesses 2 mandamentos. Parábola das 10 virgens é excepcional, né? 5 delas mantêm o óleo dentro da lâmpada, e as outras 5 não negligenciam. Na hora que o noivo chega, cadê o óleo dentro da lamparina das 5 negligentes, né? Então, Jesus exortando a gente para a gente manter sempre a fé ativa, o fogo da fé ativa, buscar sempre esse aspecto. Ele trata da parábola dos talentos e também ele dá esboços acerca do juízo final, que vai ser complementado lá no Apocalipse. A paixão e a ressurreição, entre os 3 são detalhes, coisas assim bem pontuais, nada muito fora do comum. Entretanto, no de Mateus, não tem a ascensão. Nos outros, a gente encontra o aspecto da ascensão nos outros 2, Lucas e Marcos. No Mateus a gente não tem, por incrível que pareça. Tem só a aparição na Galileia, que ele aparece, né, muito rápido. O Mateus não trata desse aspecto. O Marcos é o mais curtinho, né? Deixa eu ver o que a gente pode ter aqui. Basicamente não tem, assim... Marcos tem uma coisa interessante, que só tem nele. É a cananeia. Aquela mulher que chega para Jesus puxando a roupa dele. E aí Jesus, né, ela pede para fazer um milagre para a filha dele. E Jesus, não vou dar comida para os cachorrinhos. E aí a cananeia fala, né? Mas até os cachorrinhos, né, podem comer do resto que cai da mesa dos seus donos. E aí Jesus, pois aí ele viu a fé naquela mulher estrangeira, né? Que não era os filhos que Jesus aborda, são o povo hebreu. E aí ele vê essa fé nela e ele olha, a tua fé é linda, a tua fé é maravilhosa, seja feito o que você pediu, e a filha dela é curada. E esse momento da cananeia tem só no Evangelho de Marcos. Grão de mostarda. O grão que germina sozinho. O grão que germina sozinho eu tenho que ler. Eu separei o grão que germina sozinho para ler, porque é importantíssimo isso aqui. Deixa eu posicionar bem aqui vocês. Vão lá em Marcos. Só um segundinho. Maldição da figueira, purificação do templo. Pronto.
Pregação. Aqui. Vocês vão lá no capítulo 4. Tá. Certo? Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 26. Prestem atenção, prestem atenção. Tá. Dizia também, o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz, primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão abundante da espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Olha só, o grão que germina sozinho significa o quê? Depois que a gente aceita Deus, Deus trabalha sem a gente perceber. Isso é fantástico. Às vezes tem até aquela frase, né? Deus tem os caminhos, né? Deus trabalha por caminhos tortuosos. Então, às vezes, em determinadas circunstâncias na nossa vida, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Mas é exatamente isso aqui, ó. É o grão que está germinando sozinho. Você recebe a semente e aí Deus vai, né? Ele vai germinar e essa semente vai crescer sem que a pessoa perceba. Veja como isso é interessante. Aqui no Marcos 4, capítulo 4, versículo 36. Só tem no Marcos, esse aqui, certo? A oferta da viúva a gente encontra só em Marcos também, se eu não estiver enganado. Deixa eu só... todos os três tratam sobre casamento. Matrimônio. Que ele é insolúvel, certo? Que se você está casada na igreja, né? Casado ou casada da igreja, e você se separa por um motivo torpe, o que acontece? Você continua casado com a pessoa. Certo? Então é insolúvel. É o que Deus une, o homem jamais separa. Acho que é isso. Deu para dar uma... Lucas, o que eu mais acho lindo em Lucas, gente. Vamos lá em Lucas, no livro de Lucas. Ele detalha, ele é o único que detalha o anúncio do nascimento de João Batista. Os outros tratam João Batista apenas João Batista evangelizando e preparando o terreno para Jesus. Lucas não. Lucas ele fala, né? Aqui no caso aqui ele vai tratar sobre Zacarias, sobre todo aquele aspecto ali de Santa Isabel e Zacarias. E a parte aqui que eu falei para vocês, os mistérios gozosos, né? Nós temos o que? A Anunciação. Nós temos o segundo mistério, Maria de Isabel e o Magnificat, o nascimento de Jesus, mas também tem o nascimento de João Batista. Nós temos a apresentação de Jesus no templo, e aqui ele, com 12 anos, né, perdeu o encontro, que seria mais ou menos a época do Bar Mitzvah, lá dos judeus. Basicamente é isso dos três. Os evangelhos sinóticos são três colunas paralelas, que é possível abraçá-las e é possível compreendê-las de forma assim uniforme. E Marcos e Lucas não foram testemunhas oculares. Beberam da fonte, né, da experiência dos outros apóstolos e também, principalmente, de Mateus. Pronto. Deixa eu beber uma água. Verdade. Gente, então, como vocês viram, né, a gente falou dos três, né? E agora eu vou falar para vocês do Evangelho de São João, que é o último dos 4. E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, eu vou colocar aqui alguns versículos, tá? Algumas leituras para vocês fazerem depois. Eu vou colocando aqui à medida que a gente for falando. E aí a gente chega no último evangelista, São João, que escreveu já esse evangelho lá 90 anos depois de Cristo. Ele foi, como o Igor falou, né? O Mateus ele foi testemunho ocular, o São João também, né? Então ele já foi escrevendo. E a diferença que eu, pelo menos eu apontei aqui para falar para vocês, é que o seguinte, os 3 primeiros evangelhos, eles relatam os milagres e as palavras de Jesus. O evangelho de João, não é que ele não relata, mas é que ele conta de uma forma bem diferente. Ele faz uma espécie de meditação, ele quer que a gente se aprofunde em tudo que está sendo colocado, e principalmente no que ele foi vivenciando na prática. Porque imagina, ele escutou, gente, lembra que eu falei no início?
o evangelho primeiro ele foi ouvido e vivenciado, no caso de Mateus e João, e depois ele foi colocado ali por escrito, né? Então, São João, tanto ele ouviu, como ele vivenciou, ele tentou colocar em prática. Então, o que eu vejo muito aqui, coloquei para vocês aqui, do Evangelho de São João, é justamente isso. Ele reporta também a gente se aprofundar nessa vinda de Jesus e a catequese que ele vivenciou na própria comunidade dele, né? A revelação de Deus em Jesus por meio de uma espécie de julgamento, a gente consegue ver no Evangelho de São João. Porque é meio que assim, ele narra de uma forma que a gente tem que tomar uma decisão. Ou você continua, né? Tá tudo posto, né? Todos os milagres, todas as ações de Jesus. Então a narrativa dele para mim é como se fosse assim: tome uma decisão. Você vai colaborar com essa missão que Jesus deixou, com esses ensinamentos que você vai incorporar. Ele é bem prático. Você vai colocar em prática, né? Ele me leva muito a essa reflexão. Ou você vai rejeitar Jesus, sabendo que vai ser definitivamente condenado. Então, assim, ele deixa muito claro na narrativa dele esses detalhes, né? Então, assim, ele mostra muito o caminho. A gente costuma falar que o Evangelho de João é muito assim, o caminho da vida. Então, porque ele traz muito dessa prática e ele viveu 90 anos mais, né, para poder relatar tudo isso. Então, assim, para mim, essa narrativa dele é muito, muito importante com relação à questão da prática, tanto da catequese dele, como ele viveu, né, já na comunidade dele, pregando justamente tudo que ele viu, bem como tem essa diferençazinha para os outros por conta de toda essa vivência, essa prática que ele tem. Igor, se você quiser complementar, eu fiz esse resuminho, tá? Para a gente seguir. Infelizmente não tem como. Esse tempo não vai dar. Não dá para fazer assim. Vamos entrar no Atos dos Apóstolos. Vamos. A leitura do Atos dos Apóstolos é a mais tranquila. É a mais legal, por assim dizer. Verdade. Porque você vê os eventos. Você vê eventos que vão acontecendo ali da igreja primitiva. Certo? E o pessoal da tradição, eles gostam de dividir o Atos dos Apóstolos em dois atos. O ato de Pedro e de Paulo. Certo? Então, eles têm essa preocupação. Primeiro, a gente tem aquele foco principal, né, da Pentecostes. Ele já começa com a ascensão, né? E aí você tem a reunião dos apóstolos, tem aquele momento que eles decidem quem é que vai ficar no lugar de Judas, né? Que é o Matias. E aí tem o recebimento, né, do Espírito Santo, né, da Pentecostes. Depois tem a escolha dos diáconos, né, com aquele momento ali bem marcante de Estevão, né, em que é morto. Saulo ainda, né, participa lá da morte dele, do apedrejamento, certo? Então, e aí ele começa com a parte mesmo de Pedro em si, né, a parte das primeiras pregações, né, o discurso de Pedro e tudo mais. O que acontece? Ele narra também as primeiras prisões, os primeiros milagres, né? Quando Jesus ascendeu aos céus, ele fala, ó, vocês aí podem espalhar o evangelho pelo mundo, certo? Vocês aproveitem aí, o Paráclito vai descer em vocês, aí tem a questão dos carismas, nós vamos chegar lá, certo? E da segunda parte, que são os Atos de Pedro, por assim dizer, desculpem, Atos de Pedro é a primeira. A segunda parte, os Atos de Paulo, aqui que a gente tem aí? A gente tem as viagens, certo? Você tem aquelas viagens de Paulo que ele viaja com o Timóteo, por exemplo. E eu queria selecionar a pregação de Atenas. A pregação de Atenas. Posicionem aí no Atos dos Apóstolos, versículo... Aqui, versículo 17. Qual capítulo? Desculpe, capítulo 17, o versículo 24. Tá. Ó, Paulo chega em Atenas e ele começa a pregar lá. Aí o pessoal, pega esse rapaz aí, leva ele lá para o Areópago. O Areópago, o Areópago era um local, tipo um tribunal. Parece aqueles anfiteatros,
que no meio tem o espetáculo e as cadeiras ao redor. Semelhante a um estádio. E aí, isso que é o mais interessante. Aqui, ó, capítulo 17, versículo antes um pouquinho, 23. Paulo chega lá e fala o seguinte: percorrendo a cidade, considerando os movimentos de vosso culto, encontrei também um altar com a inscrição: há um Deus desconhecido. Há um Deus desconhecido. Um Deus desconhecido, como assim? Ali até o panteão grego. Tem Atena, Apolo, Poseidon, Hades. Mas eles tinham um altar lá com o nome: há um Deus desconhecido. E Paulo observa isso. E aí chega e fala: o que adorar estava escrito, em um altar estava escrito: há um Deus desconhecido, o que adorar sem o conhecer, eu vou anuncio. Ou seja, sem saber, os gregos já tinham reconhecido o verdadeiro Deus, o único. E Paulo agora anuncia: o Deus que fez o mundo e tudo que há nele é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mão de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou os povos, os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem para encontrá-lo, como que apalpadelas, pois, na verdade, ele não está longe de cada um de nós. O que Deus quer que ele fala aqui, né? Deus quer que a gente se esforce para encontrá-lo como que apalpadelas. O que seria esse apalpadelas? Faz aqui um exercício de imaginação. A luz acaba agora, aí na tua casa. Você não sai apalpando para tentar encontrar as coisas? O fósforo, a vela, apalpadelas. Então Deus quer que no meio dessa escuridão da vida, a gente saia apalpando para encontrar ele. É exatamente a busca pela verdade, né? Aquele que busca a verdade, Deus vai dar, Deus vai mostrar, né? A busca com sinceridade, verdade. Porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Como alguns dos vossos poetas disseram, não somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra lavada por arte e gênio de homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo mistério de um homem, para que com isso designou. Para todos deu como garantia disso o fato de ele ter ressuscitado dos mortos. A maioria do pessoal zombou, entretanto, alguns deles aderiram. E aí a Bíblia cita dois aqui, né? Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares. A ministra lá, se vocês não sabiam de onde vinha o nome dela veio daqui. E o Dionísio, o Areopagita, ele vai ser muito importante, né, para a igreja aí mais para frente. Então, o que acontece? Isso aqui é do Atos dos Apóstolos. É por isso que a leitura é boa. A leitura é boa, ela é fácil. E ela traz uma riqueza assim, de detalhes impressionante. Acho que do Atos dá pra gente encerrar. E é no final de Atos dos Apóstolos, a prisão de Paulo em Roma. E aí ele encerra de forma abrupta. Lucas, né? Falei para vocês. Quem escreveu foi Lucas. Ele encerra de forma abrupta e a gente não sabe, pelo menos aqui não está escrito, né, como foi os últimos momentos de São Paulo. Atos dos Apóstolos é fundamental para a compreensão das cartas de Paulo. Fundamental. É quase como uma disciplina necessária para fazer a outra disciplina. Pré-requisito. É pré-requisito, exatamente. Certo? Eu vou falar rápido aqui. Eu escolhi a ordem cronológica. Na Bíblia começa com Romanos, mas eu escolhi a mais velha, né? E aí para ele seguir. A mais velha são as duas cartas aos Tessalonicenses. Elas são de 50 anos depois de Cristo, né? A primeira carta, todas essas cartas são São Paulo enviando uma espécie, um conteúdo para ajudar no evangelho ali de cada uma daquelas províncias, né? Da igreja daquela província, daquela cidade. Ele faz visitas nesses locais, deixa lá, né, ministros,
discípulos para ajudar na evangelização, e as que estão dando mais problema, ele vai mandando as cartas para tentar ajudar, para dar uma força, né? Essa primeira carta de Tessalonicenses, ele fala da dificuldade que ele teve para passar o evangelho lá desde o começo, por conta das perseguições e tudo mais. Ele fala da ressurreição dos mortos, da vida de Jesus, ou seja, ele teve detalhes, né? Ele não conviveu com Jesus em vida, mas ele teve acesso a detalhes bem específicos, né? Desse aspecto. Ele se alegra que essa comunidade é bastante fiel e está progredindo, né? Ela tem um processozinho de progressão. A segunda carta de Tessalonicenses, ele começa a ajudar os Tessalonicenses com alguns problemas. O primeiro seria a falsidade relacionada ao retorno de Deus. E Jesus, ele fala claramente, ó, só quem sabe é o Pai, certo? Não adianta inventar outra história. Então, Paulo, ele traça aqui para a gente tomar cuidado com as ideias relativas ao retorno de Jesus, a segunda vinda, né? E aí tem um aspecto importante nessa carta, que é a questão do trabalho. É nessa carta que ele fala, né? Que é aquele que não trabalhar também não coma. Ou seja, é uma exortação contra a ociosidade, certo? Prosseguindo, carta aos Gálatas. Curtinha, são 6 capítulos, né? Tem um problema lá em Gálatas. Tem muito hebreu convertido, tem muito judeu convertido. E eles estão meio que agoniando, estressando o pessoal pagão a se conformar com a lei judaica. E Paulo não concorda com isso, né? Então você vai ter aí toda uma preocupação de Paulo nessa carta para demonstrar a questão da doutrina, da justificação pelas obras, da justificação pela fé, certo? Que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento, ele só apontava, certo? Que as promessas de Deus do Velho Testamento se cumpriram com Cristo. Então, é uma parte bem doutrinal, certo? Desse aspecto aqui. Certo. Exponho para Romanos. Vamos logo. Romanos é curtinho, também, 6 capítulos. Também muito comentário doutrinário, certo? Paulo aborda a questão do pecado. Que todo homem, né, não tem jeito, vai pecar. É uma coisa mesmo que vem lá do problema, né, da queda. E que o homem sozinho não consegue se salvar. Ele precisa da graça. E aqui ele traz bastante esse aspecto. E ele faz aquela mudança, né? No Velho Testamento, a promessa era para Abraão. Então, você tinha que acreditar em Abraão, que tinha feito a promessa com Deus. Já o Novo Testamento, não. Você tira Abraão do cenário. E agora é Jesus Cristo. Existe essa ponte, né? Porque ele é o próprio Deus em si. Certo? Na segunda parte, ele vai destacar a parte da moral, né? Como é que os cristãos em Roma, né, eles devem se comportar em sociedade com seus adversários e também com as autoridades. Certo? Ele fala que até a pior autoridade que tem é Deus que de alguma forma colocou ou permitiu. Então tem que respeitar. Agora, você não pode respeitar essa autoridade pedir para você fazer alguma coisa que contraria a lei de Deus. Aí você não pode. Como, por exemplo, na época lá dos romanos. Eles pediam, né, para fazer as oferendas lá aos deuses. Opa, se uma autoridade pede isso, aí você não faz. Então, mas assim, tudo que for do âmbito administrativo, coisinha doméstica, da própria vida ali, Paulo nos exorta a obedecer à autoridade. Esse aspecto aqui, ele traz aqui. E também a questão da tolerância. Tolerância com os irmãos, né? A tolerância com os mais fracos, os que estão mais, né, em queda e tudo mais. Próxima. A primeira carta aos Coríntios, 16 capítulos, né? É uma comunidade que, nesse momento aqui, em 55, depois da morte de Cristo, ela está cheia de disputa. Muita contenta, muita confusão interna, né? E o que ele fala? Gente, vamos parar com essas confusões. Porque o exemplo é Cristo. O exemplo é a humildade. Certo?
Essas confusões aí não vão levar a gente a lugar nenhum. O problema, processos judiciais. Os cristãos estavam tendo problemas e levando querelas para a justiça pagã. E ele pergunta, e aqui na nossa comunidade, não tem homens sábios o suficiente para julgar essas coisas? Vocês precisam levar essas querelas para os pagãos? Isso vai fazer uma publicidade ruim para Jesus, entendeu? Porque o fórum lá vai estar cheio de querela de cristão com cristão. Aí o pessoal, esses cristãos estão brigando mais que a gente. Então ele traz esse aspecto aqui também dessa complicação. Ele vai falar sobre casamento e celibato, né? Tem um tema que meio espinhoso para falar na live, que aqui só deve ter mulher, né? Que é o traje das mulheres na igreja. Então não vou nem falar nisso, Deus me livre. Senão eu sou apedrejado. Certo? Ele dá conselhos sobre os dons do Espírito Santo, né? A questão dos carismas, né? Que o Espírito Santo ele vai cedendo a cada um, carisma de sabedoria, da profecia e tudo mais. Fala da ressurreição dos mortos, da ressurreição dos mortos lá na segunda vida de Jesus. Né? Que os mortos dos justos serão ressuscitados, os corpos gloriosos e tudo mais. A segunda carta de Coríntios é mais para ele se defender de ataques, né, doutrinais que ele sofre lá na própria província lá de Coríntios, certo? Aí nós temos 3 cartas, que são as cartas que a tradição trata sobre as cartas relativas à prisão. Porque Paulo escreveu elas 3 quando estava preso em Jerusalém. Antes da prisão de Roma. Ele foi preso em Jerusalém, depois ele foi preso em Roma. Que é a carta de Efésios, a minha preferida, né? A de Filipenses e a Colossenses. Eu digo porque é a minha preferida, porque é nela que tem a armadura. Vestimos da armadura de Deus, né? Isso, e nós não... Os nossos inimigos, né? Não são os homens, né? Não é a carne, não é o sangue, mas os principados, as potestades, né? Então, para mim, é a mais... Não que as outras não tenham importância, mas é a que mais me emociona, assim, mais me toca. A de Filipenses é pequenininha, são 4 capítulos. Só mesmo é uma carta mais pessoal. Ele é exortando a alegria, né, de ser cristão e tudo mais. A de Colossenses, ele tem uma preocupação importante na de Colossenses, com relação às falsas doutrinas. E um tal de um ascetismo que na época era muito perigoso, que eram os essênios. Esses essênios aí é que no futuro vai gerar a maçonaria. Entendeu? Então, mas aquele que tiver ouvidos, escute. Vamos prosseguir. Quanto à epístola de Filemão. É pequenininha. Não é nem uma carta, é um bilhete. Teve um escravo que fugiu do dono e correu para debaixo da asa de Paulo. E Paulo manda essa carta para o dono do escravo. Para o dono do escravo ter calma com ele, que o escravo está arrependido de ter fugido. E aí Paulo meio que pede, não faz nada com ele não, ele está arrependido e tudo mais, vamos resolver. É a carta de Filemão. Você tem 2 cartas de Timóteo, né? E uma para Tito. Elas são cartas de caráter mais pastoral, né? Deixa eu ver aqui de Timóteo. Timóteo curtinha também, 6 capítulos, né? A de Timóteo é legal porque você tem o primeiro índice da hierarquia da igreja, né? Que ele tem a preocupação em colocar as atitudes, digamos assim, sacerdotais dos homens. Como é que é o comportamento do homem na igreja? Como é que é o comportamento da mulher na igreja? Como é que deve ser o bispo? Como é que deve ser a vida dele? O do diácono, certo? Então, ali você começa a ter esse traço hierárquico, entendeu? Aqui também, né, no primeiro Timóteo, né? E também é nessa carta que ele dá o conselho às viúvas, né? As viúvas, né? As viúvas, aos anciões e aos escravos. Que a viúva, né, depois que ela já está velha, não seria interessante ela casar, mas seria interessante ela usar a experiência dela para ajudar as mais jovens. Aqui também é nessa carta que ele traça aqui. A de Tito, né? O Tito ele é um colaborador de Paulo. E é uma carta que ela é semelhante à primeira Timóteo, que ele endereça a ilha de Creta.
Só isso mesmo. E a segunda carta de Timóteo, curtinha, 4 capítulos, né? Aqui já é quando ele é preso em Roma. E a carta ela tem esse aspecto meio que de despedida. Ele já tá assim, ó, tá chegando. Tá chegando minha ida. Então tem esse aspecto. Você ia falar? Não, lembre-se, se oriente, eu estou passando, já estou passando, estou Tá avisando para muito você perto. o que está vindo. Exato. Carta a Hebreus, né? Como o nome já diz, né? É a comunidade que era judaica. Né? Você tem aí, você vai ter, ele vai ter essa preocupação de argumentar, né? De estar argumentando o tempo todo, né? De que Jesus foi maior, foi um sacerdote maior que Arão. Jesus foi superior a Melquisedeque, né? Que Moisés foi só um servo, né? Interessante aqui. No Velho Testamento, na antiga lei, era necessário sacrifício com os animais. Com o sacrifício do sangue de Cristo, o sacrifício de animais não serve mais para nada. Então aqui ele coloca isso aqui, ó, pessoal, você não acabou com esse negócio de matar os bichinhos. Isso é errado. Ele traça isso aqui nessa carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é endereçada aos judeus. E aí a gente vai entrar aqui nas epístolas católicas. Porque encerrou as cartas de Pedro nas epístolas católicas. Por que católico? Né? Porque é universal. Então não é uma carta para uma comunidade. Certo? Você tem a epístola de Tiago, de Pedro e duas de Pedro, né? E de Judas. A Aura vai falar sobre a de Tiago. Então é isso que eu estou falando. Não é mais para uma comunidade, para uma cidade. É para a comunidade como um todo. Exatamente, gente. Ó, eu queria falar para vocês que essas cartas que são católicas, eu vou bater na tecla de novo, tá? Falam muito da questão da prática de tudo que foi ensinado por Jesus, os ensinamentos mesmo. Então, por exemplo, a de Santiago é a fé em prática, sabe? Mas na questão mais assim da justiça. O que eu sempre acho fantástico aqui da carta de Tiago é que assim não existe tanta, não tem para que tanto judicialismo, sabe? Não tem para que tanto aquelas doutrinas que existiam de fazer oferenda, de se você pecou ali, aí você faz a oferta de tanto, tudo que estava todo mundo acostumado. Qual é o centro? O amor. O amor ali é o centro. Então, assim, esse é o mandamento. Bom, frio, sabe? É muito bom a carta de Santiago, gente. Tem uma parte que eu acho que é fantástica, que é quando ele fala justamente a provação amadurece a fé. Então, assim, fiquem muito alegres por terem provações, porque vocês aprendem durante ela a perseverar na fé. Na prática, essa de Santiago. Posso falar das outras três de João? Posso falar? Tá. Ó, tem três cartas pequenininhas que quem está aqui no Virtuosas lembra que no início do ano a gente fez esse estudo com as cartas de João. Não sei se vocês lembram que a gente fez toda vez no rosário, depois a gente compartilhava. Então, as três cartas de João, elas têm essa questão mais do dinamismo, gente, da fé. E principalmente, assim, a primeira, o centro da carta, né, o centro de toda a carta dessa primeira, é o amor, que traduz a vida na fé concreta. Então, assim, a gente não vai entender que eu vou falar para vocês bem resumidamente, que assim, as três cartas, ela fala muito do amor como centro, principalmente o amor ao próximo. Situações práticas. Como você ali se domar, ter o domínio próprio e amar o próximo, né? Então, as cartas de João, eu sempre falo, o segundo mandamento, quer aprender sobre o segundo mandamento, que é vivenciando três cartas de João, certinho? Então é basicamente isso. E já posso falar da de Judas? Pronto. Gente, a carta de São Judas, eu acho que é um levante assim do não desanime, sabe? Deixa o desânimo pra lá. Mas eu acho que é um sacoleiro mesmo, sabe? Porque assim, parece que o autor ele vai atacar alguns grupos, sabe? Durante toda a narrativa você vai percebendo que ele meio que ataca porque quem ele acha que tem o conhecimento, é detentor do conhecimento, ele meio que ataca, ele contesta e ele coloca ali a prova. Sabe, algumas questões você percebe na narrativa que ele vai meio que atacando o autor
Ele vai meio que atacando mesmo, sabe? Aquela coisa de, tá bom, então vamos colocar em xeque aqui, sabe? E aí, para defender, você meio que ataca mesmo, sabe? Então, assim, ele é um não desanime, mas ele é um desanime bem incisivo. Não desanime na fé, bem incisivo. E, assim, nessa suposta acusação, né, contra os que acham que pertencem a tudo, ele cita os exemplos dos ímpios também e tudo mais. Então, assim, perseverem ali no caminho, mas ele é bem duro, bem incisivo com relação a tudo isso, tá? Pronto, Igor. Vamos fechar? A primeira carta de Pedro, a Sim, preocupação dele é com a busca da santidade. Nos é deveres de verdade. Estado. A santidade no dever de Estado. Seja no casamento, ó, dever mútuo dos esposos, certo? Ele fala da prática das virtudes, deveres do clero, né? Dos fiéis, e por aí vai. Então, na primeira carta. E a segunda, a preocupação dele é com falsa doutrina. Ó, garantia da doutrina apostólica. Falsos doutores e seus embustes, certo? E ele termina dando um relato aqui, um conhecimento sobre a segunda vida de Jesus. Certo. Rapaz, é o Apocalipse, como é que nós faz com tão bonitinho, ó. A gente já vai passar de 1 hora, viu? Nossa, Igor, mostra de novo que eu tava digitando aqui a passagem, Pedro, eu não vi. É isso, gente. Bem, o Apocalipse é escrito por João entre 90 e 100 depois de Cristo, ali, quando ele estava escondido na ilha de Patmos. E ele, no domingo, ele fala que foi arrebatado, né? E aí ele vai relatar o que ele viu lá. Bem, o anjo, ele começa... Deus pede que sejam enviadas mensagens para os anjos, né, das 7 igrejas. Aí você tem lá Laodiceia, Filadélfia, Sarsa, ele exortando, dando, querem dizer assim, é como se Deus estivesse dando um feedback, né, para cada uma das igrejas. Onde é que vocês estão acertando, onde é que vocês estão errando, onde é que vocês estão acertando, onde é que vocês estão errando. O que mais me lembra, assim, o exemplo que mais me lembra é o da Laodiceia. Jesus fala que eles não são, eles são mornos. A fé deles é morna, nem é fria nem é quente, é morna. E aí Deus fala que vai vomitar eles. Que era melhor ser frio e ser quente do que ser morno. Então aquela fé meia morna, Deus não gosta. Perfeito. Depois desse comunicado das igrejas, ele tem a visão do trono. Do trono de Deus, né, com os seus 24 anciãos ao redor dele, né? E vem o Cordeiro, representação de Jesus, né? E aí um anjo aparece com um livro, né? Um livro que eu falo é um pergaminho, né? Enroladinho assim. E nele tem 7 selos. Assim, 7 selos que estão fechando o pergaminho. E aí o anjo pergunta, quem é que tem condições de abrir esse pergaminho? Quem é que tem condições de abrir esses selos? Jesus Cristo. Porque com a morte da cruz, com o sacrifício dele, ele ganhou autoridade sobre a terra para julgar tudo. Então ele tem essa autoridade. E aí ele vai soltando cada um desses selos, certo? Os 4 primeiros selos traduzem os 4 cavaleiros do Apocalipse, certo? O primeiro, quem não conhece, né? São 4. O primeiro é o branco, que ele vem com um arco. E a representação dele seria o poder de Deus, né, em si. O segundo é o vermelho, que ele traz a guerra, o conflito, bota os homens para se matar. O segundo. O terceiro é o cavaleiro preto. Ele vem com uma balança. O vermelho vem com espada, guerra. O segundo, preto, vem com uma balança, ou seja, problemas de ordem econômica. No próprio Apocalipse ele fala, você compra o azeite num preço agora de manhã, de noite está outro, inflação, entendeu? Então você tem esse aspecto aí
de quando você tem flagelo, você tem guerra, a economia esculhamba, né? Fora o próprio homem mexendo no mercado e gerando crises financeiras, como já aconteceram no mundo, aqui na gente, né? A crise de 29, a crise de 2008 e por aí vai. E o último, o quarto, que é do quarto selo, é o cavaleiro esverdeado. Esse aí é polêmico, porque esse aí é o da peste. Pronto, vamos passar para o próximo. Que é doenças, né? Coisas transmissíveis e tudo mais. Já deu para vocês entenderem, né? Não precisa falar nada. Sim. Beleza. Isso foram 4, né? Foram 4 selos. E aí ele continua abrindo os selos aqui. O quinto selo, ele traz... Tá aqui, ó. Cordeiro Livro Selado. Ó, vocês encontram isso no capítulo 5 do Apocalipse, né? Começa a abertura dos selos dos quatro cavaleiros do Apocalipse no sexto, né? O quinto selo é a oração dos mártires. É belíssima ela. Uma multidão de mártires, né? Uma multidão de santos no céu, esperando o momento da vida de Jesus, da ressurreição. E eles perguntam, né? Até quando que és o Senhor, o santo, o verdadeiro, ficará sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número de companheiros de serviços, irmãos, que estavam com eles para ser mortos. Lá no céu é como se eles estivessem esperando as vagas. Ó, tem um bocado de cadeira para preencher. Só vai liberar aqui a abertura do próximo selo quando todas as vagas tiverem preenchidas. Então tem que morrer ainda os santos tudinho para preencher. O quinto selo. O sexto selo, né, trata sobre a abertura do sexto, né? É a oposição, aqui começa já a ira de Deus, né? Que nesse selo, quando é aberto, 4 anjos, eles se prostram, né, em diferentes regiões da terra, e eles já começam a se preparar. Ó. Então os reis da terra, os grandes e os poderosos, se escondem em cavernas, aqui no capítulo 6, no finalzinho, né? Os grandes poderosos do mundo, eles se escondem em cavernas e grutas, né? E diziam: cai sobre nós e escondemos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o dia de sua ira. Quem poderá substituir? Depois disso, ó, como eu falei, 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra. Então, norte, sul, leste e oeste, né? Nas direções. E eles já estavam no ponto, né? Para começar, né? Esse tempo de provação, de grande tribulação. Mas é uma voz do céu: calma. Isso aqui no capítulo 7. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas fontes. Ou seja, ainda tem determinados homens e mulheres para, né, serem santificados. E aí o que acontece? Esse é um momento interessante. Esses homens de Deus, esses homens e mulheres de Deus que recebem esse selo, aqui na Bíblia ele traz o número 144 mil. Na abertura desse sexto selo, antes de começar a grande tribulação, há necessidade de selar 144 mil pessoas. Isso dá o quê? Seria o referente às 12 tribos de Israel, né? Você pegaria as 12 tribos de Israel. Tem até a interpretação aqui, ó. Ouvi então o número de assinalados, 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Na tribo de Judá, 12 mil, da de Ruben, 12, certo? Agora, o que acontece? Esse pessoal aqui, essas tribos de Israel já se espalharam. Então, esse pessoal aqui está no mundo inteiro. Isso aqui não é lá só de Israel. Isso aqui já está espalhado. Não, está espalhado, está no mundo inteiro. E esse laço que nos une a Deus, que é a adoção, não tem nada a ver com sangue. Tem a ver com a nossa aceitação e deixar Deus tomar de conta do nosso destino.
E aí o último selo, né? Seria o sétimo. Esse selo aqui é complicado. Porque esse selo aqui é o momento do silêncio na Terra, né? É aquele momento em que tem aquele silêncio e é o momento em que o anjo ele traz um cálice com as orações dos santos. Aí eu fico me perguntando, essa oração dos santos que está nesse cálice é a oração de toda a história? De todo mundo junto? Todo mundo que rezou? Oh. Não sei. Certo? E aí, 7 selos. Agora vem 7 trombetas. Não acaba isso aqui. Sim. 7 trombetas. Você vai ter 7 anjos que vão se prostrar. Ó, depois que as orações dos santos são colocadas diante de Deus, né? Aparecem 7 anjos que tinham trombetas e preparados para tocar. Aí ele vai descrever as 4 primeiras trombetas. Né? Primeira trombeta, lá vem. Aí agora não tem mais jeito, não. Os 144 mil, os 144 mil já foram selecionados. Então o restante da terra agora vai começar. O primeiro selo é uma saraivada de fogo misturadas com sangue. Foram lançadas sobre a terra. Queimou-se uma terça parte da terra. Ok. O segundo anjo lá vem. Né? Como então no mar, como uma grande montanha, caiu então no mar, como uma grande montanha, ardendo em fogo, e transformou-se em sangue uma terça parte do mar. Então caiu um meteoro no mar, uma coisa imensa, do tamanho de uma montanha. E não sabe-se lá o que aconteceu, o que vai acontecer. O terceiro anjo tocou uma trombeta e caiu do céu uma grande estrela, né? De arder com faixo. Ela caiu nos rios, né? E sobre as fontes. O nome dessa estrela é Absinto. Assim, a terça parte das águas transformou-se em absinto e muitos homens morreram por ter bebido dessa água envenenada. Uma poluição aí na água doce. O quarto anjo, né? Ele toca a trombeta e foi atingido, então, a terça parte do sol, da luz das estrelas, de modo que se obscureceram em 1/3. E o dia perdeu 1/3 da claridade, bem como a noite. Menos sol durante o dia, já dá para a gente entender os problemas que vai ter para a humanidade, né? Porque menos sol, menos plantação, menos comida, e aí segue o baile. Quinta trombeta, gafanhotos. Esse do gafanhoto aqui é complicado, certo? O anjo toca a trombeta e ele fala: ai, dos habitantes da terra, por causa do restante das trombetas. Não, na verdade, uma águia que voava, né? Desculpe, não foi um anjo. É uma águia que voava pelo meio dos céus, clamava em voz alta: ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes, né? Os restantes sons das trombetas, dos 3 anjos que ainda vão tocar. O quinto ele toca, né? E foi dada a chave para abrir o poço do abismo. O poço do abismo, né? O que a gente tem lá no poço do abismo? Apolion, ou Abaddon. É um demônio, certo? Que ele tem uma horda de escorpiões. Esses escorpiões, ele vai comandar esses escorpiões, e esses escorpiões, né? Serão responsáveis por infligir por 5 meses tormentos semelhantes a picadas de escorpião. E a agonia será tão grande que os homens buscarão a morte e não a conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então a pessoa não vai conseguir nem se matar. Vai ter que aguentar durante 5 meses. Isso aqui. Né? Ele fala dos aspectos aqui. A sexta trombeta. A cavalaria infernal. Né? O sexto anjo toca a trombeta, né? Aqui é no Rio Eufrates, né? Pronto. Isso. Aqui, esse sexto aqui é um exército de 200 milhões, né? Liderado exatamente pelo Apolion. Esse mesmo Apolion dos gafanhotos, ele vai ter um exército de 200 milhões de soldados. Agora, assim, a gente não sabe esses números, entende? 144 mil, 200 milhões. Não dá para dizer,
Uhum. Deixa eu botar aqui que o celular já está descarregando. O celular, esses números, 144 mil, 200 milhões, esses números que a Bíblia fala, eles são meio que simbólicos. Não dá para a gente dizer, ó, 144 mil certinho. Não dá. Quem fala isso aí pode estar sendo leviano. É um número geral, é um número assim. Deus sempre coloca esses números, mas de forma para exemplificar, não de forma precisa, certo? Aí ele vai falar sobre como eram os cavalos, né, desses soldados e tudo mais, certo? Aí vem o anjo com o pequeno livro aberto, né? Esse livro aberto é para São João comer. Ele cede a São João, né? Ele pede para comer e pede que ele não diga, né? Acerca do que ele aprender sobre o livro. Aí vem as testemunhas de Cristo, né? No caso aqui, essas testemunhas, essa testemunha aqui é fora de série. Porque são duas testemunhas. Gente, vai ter duas testemunhas. Deixa eu te explicar uma coisa para vocês. Duas testemunhas vão fazer milagres e prodígios para tentar fazer o pessoal se converter para Deus. Quem vocês acham que são essas duas testemunhas? Chutem. Mas quem já leu? Porque assim, eles vão morrer, certo? Eles vão fazer os prodígios para tentar convencer, né, o pessoal, né? Mas Deus vai fazer com que eles morram para que eles vão para o céu. Quem seriam essas duas testemunhas? Quem tiver um palpite pode falar. Assim, não fala quem é, mas pela lógica, tem dois nomes que podem ser muito fortes para essas duas testemunhas. Certo? E a última trombeta é o fim. Abriu-se o templo de Deus no céu e na terra, né? Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma forte saraivada. Ou seja, só vai ser salvo os escolhidos, né? Os ímpios irão perecer. E aí, ele vai falar sobre a mulher e o dragão. A mulher seria a prostituta da Babilônia. A mulher que é a prostituta da Babilônia encaixaria em Roma pagã, porque ela é cheia de abominações e tudo mais, certo? E ele vai traçar sobre as duas feras. As duas feras, as duas bestas, a primeira, né, é um poder político militar, que ele fala, né, que tem 10 cabeças e 12 chifres, certo? E a outra besta é o falso profeta. Então você tem uma besta que é o poder militar e o poder político, e a outra besta é um sacerdote, é alguém que vai realizar prodígios, certo? E ele é chato, porque ele é o anticristo. Pronto, vou falar logo. É o anticristo. Ele vai querer se passar por Cristo. É isso. Falar em anticristo é essa segunda besta, certo? Ele vem semelhante a Jesus, bonzinho, maravilhoso, mas é tudo mentira. É só para enganar. Esse aqui é o anticristo. Certo? Beleza. E fala também de todos os... Ele fala novamente dos 144 mil, né? Que são homens e mulheres que se manteram virgens. Ou seja, não virgem no sentido carnal, mas aquela pureza, né? Os 144, eles são muito... Esses 144 mil selados são muito puros de coração. Entendeu? Então, talvez seja uma tropa de elite de Deus. Para quem ninguém falou nada das duas testemunhas, né? Mas, assim, o que se acredita é que seja... Como eles têm que morrer, então foram duas pessoas que não morreram. Quais foram as duas pessoas que não morreram no Velho Testamento? Elias não morreu. Ele foi levado pelo carro de fogo de Deus para o céu. E Enoque, antes do dilúvio. Um dos primeiros patriarcas. Lá no Gênesis, fala que Enoque... Deus gostou tanto de Enoque que pegou ele e levou para o céu. Então, esses dois aí não morreram. Então, eles são grandes candidatos para serem essas duas testemunhas. Certo?
Pronto. Aí vai ter a parte da vingança, né? Da cólera de Deus contra a Babilônia, né? Deus vai destruir a Babilônia. Tem uma semelhança com Roma, né? Acabou Roma, né? Roma foi queimada e tudo mais. Aqui ele trata no capítulo 17 o castigo da Babilônia, certo? A vitória de Cristo sobre as duas feras. Jesus vencerá, né? O poder político e militar, que é a primeira fera, e o anticristo, né? Que é esse poder sacerdotal. O dragão, né? Vai ter você já ouviu falar em Armagedon, né? O Armagedon é a batalha que vai ter no último momento entre os 144 mil eleitos de Deus, juntamente com todo aquele pessoal da tribulação que se converteu. Você vai ter uma batalha contra esses 200 milhões aí, liderados por Satanás, o dragão. Deixa eu contar um spoiler para vocês. Ele vai perder. Gente, aperta o coraçãozinho agora. Quem gostou dessa notícia? Quem gostou dessa notícia, aperta o coração aqui agora. Não tem jeito. Ele vai perder e ele vai ser, aqui fala, né, no capítulo 20, ele vai ser acorrentado por 1000 anos. Aí entra a questão da teoria do milênio, né? Que aqui fala, né, que Deus vai ter 1000 anos com os justos aqui na Terra. Mas isso é um negócio muito complicado, não vou nem entrar nisso. Enfim, após a queda do demônio e ele preso, vai ter o julgamento geral, né? Que é o tal do juízo final, onde todo mundo vai ser colocado. Os justos e os ímpios. Aqueles que estão escritos no livro da vida vão para a direita com Deus do céu. Os que não estiverem escritos no livro da vida, choro e ranger de dentes. Ranger de dentes. E a glória da igreja, né? A glória da igreja eterna, Jerusalém celeste. Aqui no capítulo 21, João fala: vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto a Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi ao trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, habitará com eles e será o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima em seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Ou seja, é como se aqui, esse mundo que a gente conhece, ele fosse sofrer uma transformação. Jerusalém com a terra, né, se fundiriam. Aqui ele fala que já não vai ter mais mar, né, ó. O mar já não existia, certo? Isso vai durar 1000 anos, que é o tempo que o dragão está preso. Mas o dragão será liberado, né, que ele fala, né? Quando completar 1000 anos, o dragão será solto e ele vai ter um período para tentar as nações novamente, certo? Mas aí no final, ele vai apanhar de novo, vai perder de novo e vai ser precipitado para sempre. Então, no final de tudo isso aqui, o cordeiro vai ganhar. O final já está determinado. Não precisa se preocupar. Você precisa se preocupar para amar ele. Mas a batalha já está vencida. Essa aqui não tem jeito, certo? Basicamente é isso. Tem muita coisa. Olha, eu tenho um pouco triste, porque eu queria ter muita coisa para falar. Meu Deus, isso aqui tem que fazer. Isso é 3 encontros. Só para falar de novo. Eu queria só complementar uma coisa, gente, que a gente falou no primeiro encontro, tá? Que é muito importante da gente lembrar, principalmente aqui na leitura do Apocalipse. Gente, o Apocalipse, até a palavra mesmo quer dizer revelação. Então, tudo que está posto no Apocalipse é uma mensagem reveladora. O intuito, né, de toda essa vista, tudo que foi visto por São João, o intuito é revelar. Então, assim, é ter certeza do que a gente, se caminhar, o que é que vai acontecer, né? Se caminhar por um caminho do bem, pela verdade, né? E o que não, se não fizer, tá certo? Então, isso é muito importante lembrar. É uma revelação, uma coisa que, né, uma visão do que viria. E principalmente, gente, lembra que eu falei para vocês? Cuidado quando for interpretar Apocalipse. A gente falou isso no primeiro encontro.
É um É o livro texto mais difícil. complicado. É o mais É um texto difícil da Bíblia. complicado. Quando fala dessa questão das 12 cabeças, fala das 7 trombetas, quando fala Outra dos coisa, números. isso aqui tá com isso aqui você tem que ler Daniel, porque Daniel É, tem a conexão com aqui. Lá tem as bestas de lá também. É muito complicado isso aqui. e lembra, gente, não dá, que a gente falou no primeiro encontro, não dá para pegar a Bíblia e ler sem estar à luz da fé. A gente tem que fazer a analogia da fé, a gente tem que lembrar que o centro é Jesus. E principalmente, pegou, em especial esse livro de Apocalipse, cuidado com as interpretações que podem ser dadas. Lembre-se que a gente falou no Isso. primeiro encontro que não foi, Igor? É Bíblia junto com o catecismo da igreja. Aham. É a igreja que tem esse dom, esse Tem, carisma da tem. interpretação. Então, assim, é uma linguagem muito rebuscada, a gente tem só que ter esse cuidado. Mas ele não pode ser exibido de ser lido, porque é uma mensagem reveladora. É importante a gente saber realmente que tudo que a gente faz, né, tudo que a gente deixa de colaborar ou colabora, ela reverbera sim lá na frente. Né? Então, assim, é uma forma da gente entender, né, que o agora tem Ó, consequência. isso aqui vai fechar com chave de ouro que a Hannah falou. O Apocalipse, ó, o Apocalipse não deve, portanto, ser tomado como uma história contemporânea escrita no tempo futuro. Ele não é tampouco uma revelação clara e definitiva do futuro. É uma mensagem sobrenatural, velada em símbolos, representando tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro, concernente a um período indefinido que separa a ascensão de Jesus de sua volta gloriosa. Ele anuncia aos fiéis a impossibilidade de escapar à luta e o sofrimento, às Eita. perseguições e ao fracasso aparente no plano terrestre. A realidade da salvação que lhe será concedida no meio de suas obrigações e a vitória final, obra de Cristo ressuscitado que venceu a morte. Ponto. Eita, minha gente. Vocês viram que ao longo do nosso estudo eu fui colocando algumas passagens, né? E eu fui colocando aí para vocês depois irem lendo. E é assim, tudo que o Igor leu agora tem essa passagem que eu coloquei também de Apocalipse para vocês lerem. Resumo do nosso estudo, né, Igor? Da nossa partilha aqui com vocês. A lição de Jesus está posta. Né? O Novo Testamento é a vinda de Jesus, com algumas exceções de partes práticas, vamos dizer assim, que a gente foi colocando para vocês. E é como a gente falou agora, né? Que a gente faz aqui, ela pode mudar. Vocês lembram que tem aquele velho ditado, né? Deus não quer saber o que você fez até ali, quer saber o que você vai fazer daqui para frente. Isso daqui pode mudar, né? Esse seu caminho, tá bom? Então, ó, tem uma passagem que eu gosto muito, porque eu já comentei com vocês, né? Eu sou um pouco meio assim, medrosa, e o Apocalipse ele tem essa linguagem assim. Aí eu leio já o catecismo da igreja, mas eu sou meio receosa, eu nunca li ele todo, não, tá? Então, assim, tem uma passagem que eu acho linda, que eu até coloquei aqui, Apocalipse 2:10. Olha só, gente. Não tenham medo do sofrimento que vai chegar. O diabo vai levar alguns de vocês para a cadeia. Alguns de vocês para a cadeia. Será para vocês uma provação, mas a tribulação não vai durar mais que 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei em prêmio a coroa da vida. Não vai ser fácil. E já está até escrito que não é fácil. Mas a gente vence, né? Amém. Olha, Igor, a gente teve 14 pessoas fidelíssimas que ficaram aqui, Ah, o firmes pessoal que e ficou, né? fortes. Ótimo. Verdade, firmes e fortes. Minha gente, vocês viram que durante a live eu fui colocando tanto, principalmente nesse segundo encontro, eu fui colocando algumas passagens, né, dos livros. E é uma das coisas que a gente vai abordar no próximo encontro, né? Qual é essa diferenciação dessas siglas, o que é capítulo, o que é versículo, essas siglas, onde encontrar na Parte mais Bíblia, técnica. a parte mais técnica. A Isadora, a doutora Alice e a Juscelino vão trazer isso para vocês no próximo encontro, tá?
essas siglas, como marcar sua Bíblia para achar mais fácil, como manusear ela, o que que tem que assinala aqui no início do índice, o que que vai no final. Algumas Bíblias são diferentes, né? Tem a Ave Maria, tem a Pastoral. Então, assim, a gente falou, resumiu bem, né? Que é impossível resumir assim. A gente resumiu do resumo, tentou resumir para vocês o que que trata o Velho Testamento e o Novo Testamento. E as meninas vão aprofundar nessa prática do dia a dia, né? Que a gente tem, tá bom? Então, eu tô achando estranho porque ficou 14 pessoas, mas ninguém tá falando aqui. Eu tô preocupada. Será que a gente tá ao vivo mesmo? Gente, vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? E eu vou precisar da sua ajuda para contemplação, tá? Porque eu não estou conseguindo visualizar quantas pessoas tem na live, tá certo? Quem são as pessoas, na verdade? Eu visualizo quantas tem, mas eu não consigo visualizar quem são, tá bom? Gente, a gente vai fazer a contemplação agora das 3 Bíblias do nosso encontro de hoje, tá bom? Eu vou falar aqui 3 números que foi suscitado aqui pro Igor, ele vai verificar. Igor, você me fala o login, tá? Por favor, fica mais fácil de eu marcar. Número 9. Você está corta? Número 9. 1, Oi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número 9. A Maria Auxílio Alencar. Tá. Maria Auxílio Alencar. Isso. 14. Próximo. O último. Eu vou pegar o último, porque agora só tem 12. É a Eu Raimundinha falei. Underline Batista. Tá. Batista. 2. Número 2. Eu podia ter dito antes, né? 2. É a Tamara Graciano. É a Tamara Graciano. Ponto. TAM. Aí tem o restante do nome dela, mas aparece só os 3 pontinhos. É grande o login dela, mas é a Tamara Graciano. Pronto. Tá, ponto TAM. Tá certo. Gente, vocês podem entrar em contato pelo direct ou do Virtuoso ou do Rosário Diário, tá bom? Falar com a Jusceline, que aí vai fazer a entrega, tá ok? Das Bíblias. Se vocês já tiverem a Bíblia em casa, aproveita esse mês e aí já contempla para alguém, tá bom? Então foi a Tamara Graciano, a Maria Procuradora e a Raimundinha Batista, tá bom? Ó, só isso aqui, ó, amanhã, viu? Ó. Avisos, amanhã, Leitura às 9 Santa. horas da noite. Leitura Santa, Divina Comédia de Dante Alighieri, Inferno. Exatamente. Vou vir até com a blusa vermelha. 9 horas amanhã. No Virtuoso. Não vou aparecer, gente. É só slide. Só vou botar os slides com as imagens. Não vou aparecer, não. Viu? Nem se preocupe. Tá bom. Vai ser no Virtuoso, tá bom, gente? Se vocês. Tem gente que eu conheço que já fez a leitura, vocês chamem também, porque é bom fazer essa troca aqui com a gente. Vai ser no Virtuoso amanhã às 21 horas, tá certo? Eita, que dia abençoado, né, gente? Dia da exaltação da Sagrada Cruz. A gente finaliza com o estudo bíblico aqui, do Novo Testamento. Muito obrigada pela companhia de vocês. Igor, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. E próximo encontro, dia 20, 21 horas, tá bom, gente? Tem nem como esquecer, dia 20, 21 horas. Vamos tratar a Bíblia no nosso dia a dia. Manuseio, como é que a gente pode estar trabalhando com a nossa Sagrada Escritura. Trabalhando o quê? Nossa vida, né? Aprofundar a nossa vida, nossa reflexão na palavra da Sagrada Escritura. Tá bom? Muito obrigada. Pode fazer as considerações finais. Obrigado a todos. Infelizmente, né, foi um tempo muito curto. Não dá pra gente abordar com a profundidade que a gente quer. Mas espero que vocês tenham conseguido aproveitar alguma coisa e que isso estimule vocês a procurarem, né? A estudar mais o Velho Testamento e o Novo Testamento. Certo? Obrigado. Boa noite. Se estivermos reunidos, sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Boa noite, gente.